Olá, o meu nome é Bernardo e hoje eu vou apresentar o tema Defesa Planetária Evitando Impactos Desastrosos, para a disciplina de Introdução à Astrofísica. Antes de começar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer essa apresentação em vídeo. Para mim isso ajuda muito porque eu tenho dificuldade para apresentação presencial devido à minha fobia social. Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre uma visão histórica dos cometas e meteoros, eu vou falar também sobre os riscos do impacto e algumas estratégias que estão sendo idealizadas para proteger o nosso planeta em caso de algum desastre iminente. Pois bem, antes da astronomia moderna, os cometas eles eram frequentemente vistos como um sinal de mau presságio. Na Europa, por exemplo, Idade Média, eles chegavam a representar os cometas como uma espada flamejante no céu, que simbolizaria o início de guerras ou então fins de reinados. Já no caso dos meteoros, a gente tem um exemplo que ocorreu nas Américas em 1833, que é mostrado nessa figura aqui da esquerda, que as pessoas que presenciaram o fenômeno acreditavam que estavam vivendo o apocalipse, porque parecia que o céu estava caindo sobre elas e estima-se que na noite choveu cerca de 100 mil meteoros por hora durante toda essa noite. Um exemplo mais recente do poder desses corpos ocorreu na Rússia em 2013. O objeto tinha quase 20 metros de diâmetro e durante a reentrada ele explodiu na atmosfera, aproximadamente uns 30 quilômetros acima do nível do mar. E a energia liberada foi tão grande que estima-se que seja cerca de 30 bombas de Hiroshima. A onda de choque que isso provocou foi tão forte que ela conseguiu danificar mais de 7 mil edifícios. Aqui a gente tem uma foto de uma fábrica onde o teto desabou. E também temos aqui estilhaços de vidro que ocorreu por toda essa região aqui. E felizmente não feriu ninguém. O interessante é que, como ocorreu na era moderna, tem muitas gravações de vídeo sobre o evento, tanto em carros quanto em câmeras de segurança, como eu coloquei aqui, que mostrou um clarão durante o final da tarde. E depois, quando conseguiram recuperar os fragmentos que sobrou do meteoro, eles fizeram umas análises de como é que era o corpo. Os astrônomos estudaram os asteroides e criaram uma classificação relacionando o tamanho deles e a potencial energia de um impacto caso eles virem um meteoro e colidam com a Terra. No caso do exemplo da Rússia, ele tinha mais ou menos 20 metros de diâmetro, ele entraria dentro dessa classificação aqui, com alguns quilotons de energia, e os astrônomos se preocupam mais quando um corpo começa a ter 140 metros de diâmetro ou mais, e eles classificam isso como asteroides potencialmente perigosos. Felizmente, os maiores são mais fáceis de detectar. Acredita-se que a gente detectou todos eles que possam vir a ser uma ameaça para a Terra. Mas quanto menor os objetos são, mais difícil é de localizar eles e menor é a porcentagem que a gente conhece. Nessa imagem aqui, para mostrar, estão todos os asteroides potencialmente perigosos conhecidos que orbitam próximo da órbita da Terra. Como vocês podem ver pela ilustração aqui, acaba sendo um campo minado. Mas felizmente todos não correm risco de colidir com a Terra, pelo menos nos próximos séculos. Bem, depois da gente ter visto os riscos que esses asteroides podem vir a ter, é bem provável que a gente levante um questionamento de como é que a gente poderia proteger as coisas que a gente ama,
como o nosso DPF. Felizmente, existe um plano de ação que, de forma simplificada, pode ser resumido entre localizar, redirecionar e coordenar. Localizar, em primeiro lugar, seria detectar esses corpos que possam vir a ser perigosos, rastrear eles e tentar categorizar do que eles são feitos, se eles vão realmente colidir com a Terra ou não, e caso venha a colidir, a gente passa para o plano de redirecionamento, onde que a gente pode aplicar vários tipos de técnica que eu vou descrever mais para frente. E também tem a parte de coordenação, onde que envolve uma governança internacional, onde que compartilham informações em tempo real e planejam uma resposta rápida. Mas o plano não é tão fácil. Aqui eu vou falar alguns tipos de dificuldade que possam vir a acontecer. Um exemplo foi do asteroide 22 AE1, que ele tinha 70 metros de diâmetro, que não seria um asteroide potencialmente perigoso, mas ofereceria algum tipo de risco significativo local. E nas primeiras observações dele, parecia que ele iria colidir com a Terra. Era quase uma certeza. E cada observação que se via nos dias seguintes, essa probabilidade aumentava. Só que um problema que ocorreu foi que a Lua entrou na frente do asteroide e ficamos impossibilitados de acompanhar a dinâmica dele. Foi só depois desses 7 dias que a Lua ocultou ele que um telescópio infravermelho lá na Espanha conseguiu obter essa imagem aqui e conseguiu determinar que o risco de colisão com a Terra era nulo. A dinâmica de asteroides é regida pela mecânica newtoniana, portanto ela é determinística. Porém, podem ocorrer algumas perturbações ao longo do tempo que podem alterar sua órbita, e é por isso que a gente fala em probabilidade de acertar a Terra ou não. Um desses efeitos é o efeito Yarkovsky, que ele é dividido entre o efeito diurno e o efeito sazonal. O efeito diurno ocorre quando o Sol aquece um lado do asteroide, o asteroide rotaciona e durante essa rotação ele vai esfriando. Quando ele esfria, ele começa a emitir em outro comprimento de onda o calor recebido, ou seja, o infravermelho, e a depender do sentido do giro, a maior parte dessa emissão vai para uma direção mais favorável a aumentar a órbita ou a diminuí-la, dependendo do sentido do giro. Enquanto o efeito sazonal, o giro ocorre em outro plano e, independente do sentido do giro, a órbita aumenta. Aqui no meio eu coloquei algumas equações que eu encontrei em um livrinho sobre o efeito Yarkovsky, mas eu não vou comentar direito porque não sei se todo mundo fez termodinâmica 1. Mas o que se trata aqui é uma difusão térmica, o calor que é absorvido pelo corpo. Aqui seria uma condição de contorno na superfície do asteroide. E resolvendo isso, a gente obtém a força de Yarkovsky. Esse é um modelo mais moderno. Quando o Yarkovsky descobriu a termodinâmica ainda não tinha sido formulada, então ele tinha usado mais conhecimento de mecânica clássica. E seria isso. Vale ressaltar que recentemente, para estudar esse efeito, foi enviada uma missão, OSIRI-REx, ao asteroide Bennu. A missão consistia em recuperar algumas amostras coletadas do asteroide e retornar para a Terra, para saber qual é a taxa de absorção e qual é a taxa de emissão, entre outras coisas. Existem outras perturbações que podem alterar a trajetória do asteroide. Alguns deles eu listei aqui, como por exemplo a pressão de radiação. Nela a gente considera os fótons como partículas que vão colidir com o asteroide e isso vai transferir momento linear para ele. Existe uma sonda, um satélite que foi testado nos últimos anos
que é o Light Sail 2, que funciona por pressão de radiação. Ele criou uma vela e ele teve bastante sucesso em sua missão. Também temos o efeito Yorp, que é basicamente a mesma coisa que o efeito Yarsov, só que a gente tem uma deformação no asteroide e conforme a luz vai colidindo nele, a única coisa que esse efeito faz é aumentar ou diminuir a velocidade de rotação. Aumentando ou diminuindo essa rotação, esse efeito acaba afetando o efeito Yarsov em si. Outra coisa que também temos que considerar é a força gravitacional, sobretudo as forças de maré. Aqui a gente tem um exemplo de um colapso de um corpo quando ele se aproxima de um limite de Roche, onde que ele acaba se despedaçando. Alguns asteroides, como o do cometa Charmander 9, acabou passando muito perto de Júpiter, passando por um keyhole gravitacional. Um keyhole gravitacional, só para um adendo, é quando se aproxima bem perto a ponto de que a gravidade do planeta altere a trajetória do cometa e faça com que ele caia eventualmente nele, no planeta. E nesse caso aqui, a interação gravitacional foi tão intensa que a força de maré conseguiu quebrar o asteroide em vários fragmentos. E uma coisa interessante é que quando isso ocorre, o meteoro cai ao chão, ele sempre forma esse padrão de linha reta. Agora que sabemos um pouco sobre a dinâmica dos asteroides e os riscos envolvidos sobre uma possível colisão com a Terra, podemos analisar algumas opções de redirecionamento disponíveis. Vou começar falando sobre o impacto cinético, que é simplesmente uma colisão de uma sonda com o asteroide. Temos aqui então a missão DART, realizada pela NASA, em que exploraram o sistema de dois asteroides, o de Didymos e o de Dimorphos, onde mandamos uma sonda DART para colidir com o Dimorphos, enquanto a Alicia Cube gravava. A gravação é essa aqui. A gente pode ver aqui somente o momento em que houve a colisão e houve espalhamento de poeira e alguns outros detritos. E a colisão surpreendeu as expectativas da NASA porque conseguiu diminuir a órbita por 33 minutos, mais tempo do que era esperado para esse tipo de colisão. Por fim, eu vou falar de algumas alternativas teóricas nas nossas opções de redirecionamento, começando com detonações nucleares no espaço. A gente tem um exemplo da década de 60, mas isso é relacionado à Guerra Fria. A ideia aqui seria quando a gente não tiver muito tempo de resposta ou quando estiver vindo uma quantidade muito grande de asteroides em direção à Terra, como a gente viu naquela chuva de meteoritos nos primeiros slides, ou quando o asteroide por si é muito grande para qualquer colisão cinética conseguir resolver, a gente poderia utilizar as bombas. Elas teriam que ter um impacto direto, mas teriam um risco de fragmentar o corpo e trazer mais fragmentos para a Terra. Outra alternativa seria através de lasers, que a gente iria explorar aquele efeito Yarsov. Aqui a gente tem um exemplo de um asteroide sendo bombardeado por um laser dentro da Terra e a gente consegue reverter o giro dele. A ideia é que se a gente coletar vários tipos de satélites, de sondas e centrar o laser em um ponto, além de ocorrer o efeito Yarsov, posso derreter parte do material do asteroide e isso causaria ejeção de matéria. Haveria um empuxo. Uma terceira ideia também seria o que a gente chama de trator gravitacional. A gente pegaria uma sonda e deixaria rodando, orbitando próximo do asteroide, em algum ponto de interesse, e isso exigiria que a gente tivesse mais tempo para que o efeito de atração gravitacional entre a sonda e o asteroide ocorra suficientemente bem para alterar a trajetória.
mas a ideia em si, teoricamente, funciona. E essas são as referências que eu utilizei para apontar essa apresentação. Agora, só para fazer uma conclusão, caso algum dia a gente detecte um asteroide vindo para a Terra e com chance real de um impacto global, nossa única solução será agir o mais cedo possível utilizando qualquer método que a gente acabou vendo, né, aqui. Para isso, a gente precisa de algum órgão internacional competente e que a gente não deve deixar a nossa ganância humana, principalmente corporativa, de tentar alterar a órbita do asteroide para orbitar o planeta Terra e assim a gente explorar os minérios dela. Porque caso isso ocorra, ocorre o risco da gente acabar igual o filme Não Olhe Para Cima. É isso.